E aí, galerinha do canal Catolicast 2121, mais um episódio com meu amigo e irmão René Cavalcante. Bora para mais uma? Bora, Peu Santana. Bora. Salve Maria Santíssima, Mãe do Verbo encarnado. Começando mais um. Que episódio é esse? Rapaz, eu vou contar mais não. A última vez eu contei, eu me perdi nas contas, virei piadinha. Olha, passou do 10, ainda não chegou no 50. É isso. Daí pra frente você vai olhando nesse númerozinho que tem embaixo aí. Tá Tem embaixo. número embaixo? Não Tem. Então a gente não precisa nem dizer mais qual é o episódio. Já tá lá, né? Do mesmo jeito que a gente também não precisa apresentar o casal que hoje nos visita. Mais um Tá aí o casal. nome, vocês estão vendo o nome. Sensacional tá esse tudo casal. certo. É isso aí. Na thumb do... Thumb, eu aprendi, viu, gente? Aprendeu. Na thumb do vídeo tá lá a foto dos Finalmente. dois. Né? É thumb que chama, né? Thumbnail. Thumbnail. É isso aí. Eu vou aprendendo, gente. Uma hora a gente vai se familiarizando. Uma hora, um supletivo. Ó, a gente se alegra de começar mais um episódio junto com vocês. Maravilha. Obrigado porque estão aqui com a gente novamente. Joia. Obrigado porque não desistiram de nós. É isso aí. Nossos inscritos estão crescendo. Vocês se juntando Amém. a nós, encaminhando. Se inscreve. Por falar nisso, Por falar, já né? se inscreveram, né? Já era a hora, né? Meu amigo, Rapaz, que olha. mais de 20 episódios, o cabo ainda não se inscreveu. Ó, Quando é um ou dois, eu tô na dúvida, não sei se presta, não sei se não apertou presta. errado, né? Sei Né? lá. Mas com 20 e poucos, 20 e tantos Tem episódios. nem graça. Se você não se inscreveu ainda, Ah, é. não é possível. Então vamos lá. Tem um retângulozinho vermelho aí. É isso. É assim? É, É aqui? mas Ou é pra lá? acho que é pra lá. Pra cá. Pra lá. A gente faz assim. Faz os dois lados aí. Pronto, Eu aí. sei lá. Aí embaixo Tem tem um um botão. retângulo vermelho escrito inscrever-se. Tem um pitoco. Você se inscreve, você deixa as notificações É ativas, isso aí. curte o vídeo, Pô, tá. deixa uma mensagem. Inclusive, Mensagem. a gente já está fazendo contato com uma Isso. pessoa que foi indicada aqui Boa. nas mensagens de vocês, que a gente Maravilha. vai tentar trazer com a graça de Deus. Faremos. E depois você compartilha o link É isso aí. no grupo da família, no grupo da pastoral, Da no pelada. grupo da paróquia, O bingo. da pelada não, do futebol. Do pra não ter futebol. duplo sentido. É verdade. No grupo do futebol, no grupo dos amigos, dos É inimigos. isso aí também. Esses Né? Vai guri. que se converte ouvindo um testemunho feito esse que a gente vai ter hoje aqui. Boa. Quem não quer um inimigo convertido? Ô, Não é não? rapaz, ô. Bom, a gente já fez o lembrete. Isso aí. Vou fazer aquela velha pausa assim, ó. Pega, congelou, né? Pronto. Nessa pausa que a gente fez, já deu tempo pra você fazer tudo isso que a gente já combinou. Isso aí. Tá na hora da gente começar o papo de hoje. Lázaro, Érica, bem-vindos. Minha filha. Muito obrigado pelo sim de vocês. Muito Ótimo. obrigada. Obrigado, nós te agradecemos aqui o convite. Joia. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês essa. Que bom. Que bom. Obrigada. Que bom, a gente se alegra. Às vezes a gente vai cruzando os caminhos com as pessoas, a gente vai vendo as pessoas e a gente vai... Muitas vezes a gente não tem o tempo de parar para conversar e ouvir as pessoas com quem a gente começa a conviver e as coisas entram no automático. Lázaro e Érica são um casal do nosso convívio paroquial, É isso. né? Se você é de Olinda, você está convidado a vir ao nosso convívio paroquial também, Sim. Paróquia São José, Casa Caiada, Perfeito. né? Olinda e região. Se você não for, venha visitar a gente. É nas férias. Você anda na cidade. Tem igreja para visitar na cidade alta de Olinda? É o que mais tem, meu. Você vem visitar as igrejas todinha Tem- e é participa isso. de uma missa lá com a gente em São José. Maravilhoso. Vamos hoje conhecer um pouquinho da história, né, da caminhada desse casal. Quem sabe não é você que está precisando ouvir um pouquinho sobre esse testemunho. Não é Maravilha. isso? E como é a história de sempre? Esse é assim, a gente já aprendeu, hoje eu vou fazer a fala que normalmente é tu que faz. Faça, vai. Acordaram, cada um na sua casa, porque ainda era jovem. É. Cada um lavou o rosto quando olhou e disse, É. agora eu sou católico É, e pronto, tudo Do resolvido. nada, do nada, assim, é. É fácil, assim. Como é que aparece o Lázaro católico e a Érica católica? Boa. Primeiramente, Fique- fique à as damas, né? É, Primeiramente, as damas, para. Um gentleman. um chefe no ló, né? A Érica católica não acordou católica. Na verdade, eu sou filha de um pai da Umbanda e uma mãe do Espiritismo. E, na verdade, eu tive a graça de morar na rua da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Janga. Olha aí.
Deus tinha um propósito. Amém. Eu conseguia ir andando pequenininha, né? Então, mesmo minha mãe sendo do espiritismo, alguns domingos a gente ia à missa às 7 da manhã lá em Aparecida, pequena. Aí, ainda era capelinha, né? Era bem pequenininha na época. Aí a gente ia lá para a igreja, tudo. Aí uma certa vez tinha um coralzinho da missa, acho que eu tinha em torno de 8 anos. Aí perguntaram assim: Você não quer cantar na igreja, não? Não quer vir para a missa para cantar na missa, não? Aí minha irmã: Tá, a gente vem. Então começou aí, né? A gente começou a ir para os ensaios da missa, tudo. Aí eu acho que passaram uns 2 anos assim, quando eu tinha uns 10 anos. Aí saindo da missa tinha um grupo de jovens, o Shalom lá em Aparecida. Aí eles estavam com as barraquinhas, né? Na época de Vendendo, Padre Severino. Padre Severino, vendendo as coisinhas lá na barraquinha para comprar as coisinhas para a igreja, tudo. Tava a questão da reforma para matriz, né? Tudo. Aí perguntaram assim: Você não quer vir para o grupo de jovens, não? Eu disse: Tá, eu venho. Então, chegou um tempo que era. Eu só não ia para missa na missa não, desculpa, só não ia para a igreja na segunda porque era fechado. Porque tinha grupo de jovem, tinha ensaio do Ministério de Música, tinha ensaio da missa. Então foi assim durante mais de 10 anos, minha caminhada na igreja. De sim em sim, Sim, ela vai ficando, né? Fui ficando, Esses pequenos convites que vão que foram se surgindo. avolumando, né? Isso, aí fiz Coisa a primeira boa. comunhão. Já era batizada, mesmo os pais sendo do espiritismo. Eu fui batizada com um mês depois que eu nasci. Já era batizada e fiz primeiro a Eucaristia, depois o Crisma, tudo na Igreja da Aparecida, no Janga. A gente vai ouvir o Lázaro, mas antes de tudo, é a cara do povo brasileiro. A gente às vezes fala disso como se fosse um orgulho, né? Mas eu acho que é muito mais a necessidade de a gente entender a nossa identidade enquanto povo, esse sincretismo, essa mistura, né? É o católico que se diz católico no domingo para ir à missa, mas na quarta É o toma um católico passe. de BGE, né? E na quarta-feira vai tomar um passe, mas É. se o amigo da igreja protestante chamar, a gente Ou vai então pro da culto. Umbanda. Não, E- vamos ler pro terreiro porque vai ter um negócio lá. Chama de pipoca. Eu não acredito Pipoca, em né? batuque. Não, mas lá é tranquilo, é fruta, não tem sacrifício de animais não, mas tem fruta lá que vai pronto. Então, a gente fica... Quando a gente escuta isso, e isso é bem interessante, porque eu e Peu vem de origem protestante, eu venho de origem católica, mas com o espiritismo dentro da minha casa, né? Num dado momento, até despertando um certo interesse, né? Com a graça de Deus não se concretizando, mas assim, é a cara do nosso povo. Um povo que... Até uma sugestão, viu? O episódio que a gente fez aqui com Gabriel Ferreira, o seminarista, sobre a Aparecida, ficou maravilhoso para Muito você bom. pensar sobre isso. Sim. O povo brasileiro que separa coração e cabeça. Uhum. Né? É exatamente isso. Né? Então, a fala de Érica é a fala minha, pode ser a sua, de tanta gente que está vendo a gente, porque é o que a gente vê acontecer na prática. Né? Deus seja louvado por esses pequenos sim que vão deixando a gente cada vez mais perto da verdadeira igreja, para na hora que o Espírito quiser tocar de fato, a gente esteja no lugar certo, na hora certa, no caminho, né, correto. Louvado seja Deus por esses sim, Érica. Graças a Deus. E Lázaro já era católico também, nunca teve fora dessa É história. o contrário de Érica, né? Eu tive aí um lapso temporal, eu fiquei afastado da igreja, né? Mas minha família, por parte de mãe, católica, interior da Paraíba de Souza, então veio com essa questão do nordestino mesmo, né, que morou no interior, sertão, e sempre devoto, Nossa Senhora, né, e mais da Paraíba, falando um pouco, devoto trouxe aquela questão do católico mesmo, de procissão, né, de missa, A liturgia a popular, né? liturgia popular, né, Santo Antônio, São João, São Francisco, então essa questão mesmo. E eu fui batizado, certo? Mas a minha família, por parte de pai, é voltada mais para o espiritismo. Mas só que eu não tive muito convívio, eu sei por quê. Meu pai e minha mãe se separaram, eu muito pequeno. E eu fui criado na família por parte de mãe, então minha avó sempre ia à missa, ela morou ali no final da Estrada do Arraial, ia para a Igreja da Harmonia, Igreja da onde eu fui Harmonia. batizado na Igreja da Harmonia.
Então lá eu não ia mais para missa, vou ser sincero, pelo lanche que tinha depois da missa, né? O lanche, porque a vovó mandou. Vovó vai, pronto, foi justamente isso, né? Nesse caminho, lá na Casa Amarela, né? Morro da Conceição, então, dia 8, procissão do morro, tava eu com aquela roupinhazinha azul da procissão, da promessa que mamãe fazia, que eu tinha, um dos pontos que a gente vai falar aqui, é sobre promessas, né? Que eu criticava muito em fazer promessa para os outros. Para os outros pagarem. Né? Porque mãe fazia promessa para mim e eu ficava arretado porque eu tinha que subir o morro com aquela roupa azul. Né? E arrumado, então, ou seja, arrumado eu leonino, gosto de arrumar. Então eu tirava toda a beleza daquela minha roupa, botava aquela roupa azul, mas não sabia quanto. Hoje eu vejo quanto é importante, quanto é lindo aquilo ali, quanto é lindo. Essa história de promessa, Lázaro, eu vou só participar junto com você e me unindo a você na história. A minha avó, quando eu nasci, eu sou o primeiro filho da minha mãe. A minha avó, ela faz assim. Minha mãe já tinha tido uma primeira gestação, tinha perdido, e depois passou anos tentando engravidar sem conseguir. Quando ela engravida de mim, a minha avó faz uma promessa. Se este bebê nascer e nascer com saúde, todo domingo, minha filha vai trazer ela aqui pra casa. Todo domingo, a gente tinha que ir lá de vovó. A promessa que ela fez, a gente não podia ir passear em outro lugar, né? Tinha que pagar a promessa dela. E a gente ficando mais velho, querendo fazer outras coisas, né? Domingo e tal. Então, assim, e eu sempre acompanho minha avó na missa, uma hora na de Casa Forte, naquela com Padre Edivaldo, né? Eterno Padre Edivaldo lá. E hora na harmonia. Isso foi juntando um problema de saúde que eu nasci, eu tinha um problema de saúde de vista muito forte, eu nasci com um estrabismo muito forte, porque eu ia ficar cego. Então minha mãe fez promessa para Santa Luzia. Então, nesse período, depois que eu fiz a cirurgia, antes de 1 ano de idade, que eu fui melhorando gradativamente minha vista, eu tinha que ir com minha mãe também para a procissão de Santa Luzia, na torre. Então, todo dia 13 de dezembro, íamos para missa e via a procissão de Santa Luzia. E já era Padre Romeu. E fazendo nessa caminhada. Fiz primeira comunhão, estudei no Virgem Imaculada, no Janga, e lá, escola católica, Dona Graça, fazendo lá seu catecismo com a gente, e eu fiz. Aí depois eu não vou fazer mais nada não da igreja, não. Aí mãe, vai ser crismar. Eu digo, vou não, crismar. Eu vou para a igreja me crismar nada. Mas sua avó, uma senhorinha, gosta tanto, que ela queria ver tanto o neto dela crismando, e eu era muito apegada comigo. Queria tanto o neto dela crismando, eu digo, vou não. Não ia nem para missa, né? Eu não ia nem para quê, mulher? Que eu não vou para missa. Não, mas você vai pelo menos sua avó, tá certo? Eu fui. Fátima, né? O padre que foi, na época, que ainda continua Monsenhor, né? Monsenhor. E lá na Fátima, filho, a crisma. Só que depois disso eu me afastei mesmo. Me crismei e me afastei da igreja. Não ia para a igreja. Não tinha esse costume de domingo, como a Érica tinha, de fazer ministério de música, né? Eu até brinco com ela, que ela era da renovação carismática, fazia pulinho, dançava, girava para um lado, girava para o outro, tal, aquela festa, aquele carnaval todo. Eu olhava assim e digo, não. Tem sua importância de momento de louvor. Lógico que tem. Toda questão hoje em dia a gente analisa direitinho, estuda, aprofunda. Tudo teve seu momento muito importante na história. Na questão que a gente critica é festas. Sim, lógico. Então, porém, aí eu fui e fui me afastando. Cada vez mais da igreja, tudo. Aí foram acontecendo coisas, cada vez mais, e fez agora, há 2 anos mais ou menos, voltar essa retomada. Só que existia uma coisa aí no meio do caminho que era muito assim, para mim, era muito marcante. Memória afetiva. Como? Minha mãe me levava toda sexta-feira para Penha, para a Basílica da Penha, ter a bênção de São Francisco. E eu fiquei assim naquilo. Então, eu ia para a igreja para receber a bênção. Mesmo afastado da igreja, toda sexta-feira, quando tinha oportunidade, eu ia para Penha para ter a bênção. Mesmo naquele período que ela ficou fechada, quando era a bênção, era na lateralzinha, na rua das calçadas ali. Eu ia para lá e tinha a bênção. E eu, assim, engraçado que lá tem missa de 2 em 2 horas, na sexta-feira. Eu sabia a hora, para não vir na hora da missa, para não ficar muito tempo dentro da igreja esperando, porque eu só queria a bênção. Eu ficava lá, eita, 1 hora.
O self-self. Isso. O self-self. Eu ficava mais só que era... E certo dia eu fui pra Ligar da Penha e eu tava na nave, né, andando pra pegar o óleo e um rapaz tocou em mim. Menino, coroinha, tocou em mim. Moço, eu digo, opa, Frei Nunes, que é um frei que hoje tá lá no Pina, mandou entregar isso aqui a você, papel. Aí eu, Frei Nunes, ele mandou entregar isso aqui a você. Aí ele tá onde? Ele tá ali. O Frei Nunes estava dentro do confessionário, tudo fechado, ele não tinha como ter me visto ali. Ele mandou entregar isso aqui a você. Aí ele pegou, o menino entregou um papel, era o telefone de Frei Nunes. Eu, cadê esse Frei? Tá ali dentro. Se você quiser, você pode falar com ele lá. Aí pronto, eu vou pegar aqui a benção do óleo e depois eu vou falar com ele. Quando eu olhei para trás, não vi mais esse menino. E eu fui até Frei Nunes. Ele parou as confissões que estava tendo. Parou as confissões de queria conversar com você. Eu digo, comigo. Você tá bem? Eu digo, tô bem, tudo bem. A igreja precisa de você. Aí eu digo, certo, Frei. Tem meu telefone, fica conversando comigo. Saiu meu WhatsApp, já tem WhatsApp na época, passou um bom tempo, ele parou e ficou conversando comigo. E eu achei aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu peguei, fiquei conversando com ele. Só que eu não ia para a igreja, não tinha nenhum interesse, mas aquilo ali já foi marcando, né? E eu toda sexta-feira eu ia lá, encontrava com esse Frei, e já tinha muitos freios conhecidos, antigos, que já era amizade, a gente se falava. E justamente isso, aí eu fui vendo algumas coisas, que aquela batalha que ela tem muito a ver com minha memória afetiva. Uhum. E eu gostava muito de ir para toda sexta-feira, eu gosto de assistir a Santa Missa lá. E ter aquela bênção, com aqueles freios todos. Isso me marcou muito, porque eu estava afastado da igreja, mas Deus já estava dizendo assim, meu filho, volte para a igreja. Volte para a igreja. Aí foi ter um vídeo que assim, pastor mesmo, não foi? E era assim, tudo, final de semana era para curtir, era pra gente, chegava sexta-feira, era o famoso sextou. Sextou. Então era boteco, curtir mesmo. E começou a aparecer coisas na vida da gente, começou a andar para trás da vida da gente. E aí era que eu falava, eu sinto um vazio. Só como eu não era da igreja, eu não sabia que vazio era esse. Eu sabia que tinha um vazio, claro. Eu dizia assim, eu sinto um buraco dentro de mim. Eu dizia, Lázaro, você não sente isso não? Ele, não, eu não sinto isso não. Eu sinto um vazio dentro de mim. E nada me preenchia. A gente saía, a gente viajava, fazia N coisas, mas eu permanecia com o vazio dentro de mim. Esse vazio tem uma forma definida e só ele preenche. Só ele preenche. Exatamente. Eu não sabia que o vazio era esse, mas a gente sabia que tinha um vazio, claro, mas não sabia que era por conta da igreja. Não era por conta de Deus, Jesus, toda essa questão. Mas era que você só curtia, chegava no domingo, dava aquela preguiça de novo. Poxa, que negócio chato, vou começar segunda de novo, terça de novo. Então, aí aconteceu coisas, foi complicando mais, né? Deus vai provando a gente, para a gente cada vez mais chegar para acontecer, aproximar ele. E aconteceu uma coisa na família da gente que queria acabar com o nosso casamento. Aí foi justamente ele que falou, vamos voltar para a igreja. A gente já tem um roteiro de algumas pistas do que a gente vai perguntar para ouvir hoje. Tem uns acontecimentos aí que eles já estão dando uns spoilers para a gente chegar. Aí ele chegou e disse assim, vamos voltar para a igreja. Aí foi que justamente a gente voltou, foi uma terça-feira, isso não foi, a gente pegou e foi para a missa de São José, e depois dessa primeira missa, eu me senti preenchido de sim, Amém. E vamos voltar para... E eu estou nessa questão de... voltei há 2 anos, né, para a igreja, para São José, e estou cada dia mais encantado e cada dia mais apaixonado por... Amém. Deus seja louvado. É muito legal. Mas tem o outro complemento de Érica que ela estava falando, ainda estava jovem. A gente vai ouvir o resto, mas eu vou fazer só um comentário do que ele está falando. Veja, Comenda. a gente pega os vários pequenos convites de Érica e aqueles pequenos sim. Sim. Isso é muito presente na vida de muitos de nós,
Mas outra coisa que também tem surgido nas falas das pessoas com quem a gente tem conversado aqui e no dia a dia, que é essa história da memória afetiva da tradição familiar. Isso. Essa liturgia popular. Porque às vezes a gente vê hoje católicos que não têm mais o hábito de uma novena, de uma procissão, de um terço comunitário. Isso, um rosário. Né? Então, veja, se você aí que está assistindo a gente nesse momento é pai, mãe, tio, ou, enfim, seja lá, se você tem influência na memória afetiva que está sendo construída para alguém, veja o que a gente tem escutado aqui ao longo das nossas conversas. Isso vai mantendo uma raiz viva. A gente não sabe quando é que ela vai ser regada, quando ela vai florescer, frutificar, mas essa memória afetiva que vai sendo construída, esses momentos, essas imagens, elas vão lá na frente servir como um gancho. Elas vão servir como um ponto de ancoragem, né, para alguém ser trazido de volta. Então, do mesmo jeito que aqueles pequenos convites de Érica saltam aos ouvidos como algo que é muito normal, né, na caminhada dos normais, como nós, essa questão da memória afetiva da liturgia popular, ela também, vez ou outra, ela aparece aqui na construção das famílias e é interessante, sobretudo daqueles que têm uma raiz familiar no interior. Bem forte. As procissões, as novenas, né? A missa que gira com a barraquinha, né? Então, assim, veja, se você pode gerar memórias afetivas nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que cercam você, faça isso. Vai ser importante para o seu caminho e para o caminho dessas pessoas. Eu acho que aqui a gente tem que ir, né, reforçando pontos como esse que vão surgindo e que, de fato, são testemunhos que precisam ser efetivados, né, como algo para dar uma seta, né, para quem vai ouvindo a gente, como um caminho legal. E essa construção da memória afetiva é algo que, para mim, tem sido muito marcante nas conversas que a gente tem tido. Né? Bom, Erika estava lá, adolescente. Brincando ainda, jogando bola de gude, indo para a igreja e... Já tinha feito até a primeira Eucaristia, mas... E aí, Érica? Cantando no coral já... Falando da renovação, mas a renovação ela foi muito importante. Muito mesmo, para a gente que viveu a renovação. Foi muito importante. E, na verdade, eu fiquei no grupo até eu completar uns 20 anos, mas chegou um período que eu me mudei. Quando eu me mudei para Jardim Atlântico, eu vim morar em Jardim Atlântico, o que é que aconteceu? A paróquia ficou muito distante para mim. Então, eu tinha que esperar o Casa Caiada Maria Farinha, né? A lenda. A lenda. Passa a cada 15 dias passa né? Você vai... Vai para 15 dias para você volta, né? Vamos voltando do interior. Sofrimento. Não queria me mudar de jeito nenhum, porque eu sabia que ia ficar ruim para mim, né? Mas meu pai disse, não, a gente vai se mudar, porque meu pai, ele implicava para eu não ir para a igreja. Nossa. Tem isso aí também. Ele implicava, ele arrumava viagem pra gente ir, pra gente não ir para a igreja, tudo. Como ele não era da igreja, então ele era como se a igreja estivesse roubando as filhas, né? Que minha irmã também é da igreja. Então, a gente veio para Jardim Atlântico e aí eu me afastei um pouco mais, mas ia um pouco menos, porém fazia o máximo de esforço para estar lá. Até que um certo dia eu estava lá na paróquia e um seminarista falou assim para mim: você tem que servir a sua comunidade. E aquilo ali foi um banho de água fria para mim. Eu fiquei arrasada. Nesse dia o ônibus tinha demorado 2 horas. Eu estava arrasada. Passou rápido. Aí eu peguei e disse assim, eu não venho mais. Foi nesse dia que eu me afastei da igreja. Me afastei e vim morar aqui. Aí tinha assim a paróquia São Joaquim, né? Jardim Atlântico, que não era um movimento tão grande como a gente tinha lá no Janga. Aí eu Foi demolida até aquela foi capela, para né? passar A via da isso. Beira Canal, né? Isso. Eu não conhecia São José, né? Talvez se eu tivesse conhecido a São José, eu já teria migrado, né? Porque
Enfim, aí eu me afastei nesse período da igreja. Fiquei alguns anos afastada da igreja, mas não deixava de conversar com Nossa Senhora. Muito. Eu tenho Nossa Senhora como minha amiga, minha mãe. Então, assim, ela sempre esteve presente na minha vida, mas, assim, por um tempo eu passei um tempo sem ir para a igreja mesmo. Entendi. Mas esse tempo que você ficou longe da igreja, como é que então você volta? Qual foi o mote, qual foi o motivo para, tipo, agora eu tenho que voltar? Já tinha um Lázaro aí no caminho ou ainda foi nessa juventude? Já foi antes ou depois de Lázaro É, ser ressuscitado? Isso. Ainda tinha pedra lá para empurrar. Então, durante o parto da minha irmã, tem 10 anos, durante o parto da minha irmã, chegou uma hora que a enfermeira disse que ia colocar a minha irmã, um longo período de trabalho de parto, ia colocar ela para tentar, ia salvar ou minha irmã ou meu sobrinho, porque ela disse que naquele momento, do jeito que ela estava, ia ficar um ou outro, e se não fosse os dois. Nossa. Aí, nesse momento, eu me ajoelhei, eu estava lá perto dela, assim, eu peguei, respirei e conversei com Nossa Senhora. E eu pedi pela vida dos dois. E nesse momento, a enfermeira chama e coloca ela na maca e começa o trabalho de parto. Não me pergunte como, mas às 18 horas em ponto começou a tocar uma Ave Maria no hospital. E João nasceu às 18 horas. Então era um misto, eu chorava, porque eu tinha vivenciado aquilo ali, eu não tinha Lázaro na hora, não tinha ninguém. A única coisa que eu fiz foi chamar meu cunhado para tirar a foto. Eu ainda fiz assim, eu ainda fui lá fora e disse, Gil, vem que é agora. Porque eu tinha esperança, né? Que os dois iriam sobreviver. E os dois estão vivos, graças a Deus, sobreviveram. Foi um parto muito difícil, mas depois daquilo tudo, hoje eu pergunto para minha irmã, tu lembra? Ela diz, eu não lembro de nada. E às 18 horas em ponto, João nasceu. Às 18, tocando uma Ave Uma Ave Maria. Maria. Ninguém sabia. João. João Paulo. E foi engraçado que eu tava, nessa época eu tava dando aula, né? E eu tava na faculdade dando aula e a Erika ligou para mim, olha, João nasceu e ele tá bem, que eu tava acompanhando, sabendo que tava correndo, ela falou, 18 horas, mas não tinha me contado o que ela tinha feito, né? Que foi, a gente tava... A promessa. Aí, Porque Lázaro não tinha questão com as promessas, né? Aquela história Aí foi o que aconteceu, né? Aí nasceu João, graças a Deus, saúde, ela foi com saúde também, todo mundo bem. Aí a Erika falou pra mim, amor, eu fiz uma promessa. A gente vai ter que ir todo mundo pra Aparecida pagar essa promessa. Levar João, Ellen, todo mundo pra lá. Eu digo, vai você só. Foi a resposta que Lázaro deu foi, não faça promessa para os outros pagarem. Já vem memórias afetivas. Lembrando dele pagando. Levar pombo, levar um pombo, soltar o pombo lá. Acho que ele ficou pensando só uma coisa. Será que vai ter que todo mundo para aparecer de azul também? Um povo de barriga branca. Entendeu? Então, assim. Mas eles estão bem. Se você tivesse presenciado o que eu presenciei, ele disse, não, pague só. Só ela tá certo. Aí foi que Erika tava no último período, foi penúltimo período de história. Não, Último período da último faculdade. período da faculdade. E Erika, com uma paciente no Hospital do Câncer, ela pega e adquire meningite. Nossa. E... Tem um lapsozinho aí. Um mês antes de pegar meningite. Foi. Eu sonhei que eu ia ficar doente, ia ficar bem grave, mas que eu precisava alertar para minha família que eu ia ficar bem. Eu acordei, aí disse assim, olha, manhã, eu vou ficar muito doente, mas assim, vai dar tudo certo. Eu vou ficar bem. Eu sonhei. Como é que uma mãe escuta um negócio? Parêntese. Não é como é que uma mãe escuta um negócio desse. Volta uns minutinhos. Uma mãe espírita, ou seja, ela entende e acredita numa comunicação que é diferente da nossa. Sim. Um pai, um bandista, Certo. que também entende essa relação com o mundo espiritual de outra forma. Uhum. E você vem com uma mensagem dessa, É. é ainda pior.
Muito. Foi Vamos um lá. sonho, né? Eu disse, mãe, eu sonhei que ia ficar bem grave assim, mas eu vou ficar bem, não se preocupe. Aí mãe disse assim pra Lázaro, Lázaro, lá vem a Erika com as coisas dela. Lá vem ela com as histórias dela. Aí, um mês depois exatamente, eu tava no hospital, eu olhei pra aquela paciente assim, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí eu peguei, enfim, atendi a paciente, a gente não sabia que ela tinha meningite, eu peguei meningite. 2 dias depois, eu já não lembro mais de nada. E foi o seguinte, Essa é a parte que entra Lázaro, porque ele que vivenciou tudo isso. Aí foi. Eu tava em coma. Terça-feira, Nossa. não, na segunda-feira isso, a Erika teve uma dor de cabeça e ela foi para o hospital, né? E quando eu larguei da faculdade que eu colecionava, eu fui buscar a Erika e a Erika, aí o médico falou para ela que ela estava cansada, uma dor de cabeça, de cansaço, de faculdade. Começou a vivência. Assim, não, Faculdade. de manhã eu trabalho, tarde faculdade, tudo, estágio. Aí ele disse assim, isso é um estresse. Só estresse. Vou lhe dar uma dipirona e você vai para casa. Aí quando foi no outro dia, a Erika já perdeu, assim, a comunicação. Aí foi que ela ligou para mim, para eu e Gilberto a gente ir socorrer a Erika, levar a Erika pro hospital. Quando a gente levou a Erika pro hospital, ela vomitando muito, né? Vomitando, já com um nível de consciência baixíssimo, entendeu? Desacordada mesmo e gritando de dor e fazendo tudo. Aí chegou no negócio do médico. Foi estresse. Nossa. Foi estresse. Mãe, a pergunta do médico para minha sogra foi, a gente era namorado, noivo na época. Mãe, ela não tá grávida não, e não tá querendo contar pra família não. Ó, o médico vai falar isso, né? Aí, é Deus, quando Deus vai acontecer, aí tem uma médica que tava largando, aí passou assim, viu aquele tumulto, quando a médica chegou perto, olhou, eu só escutava e falar, pode mandar fazer o exame, que é O LCR. o LCR, para poder ver, porque a médica já viu logo a suspeita de meningite. Aí foi uma luta, porque aqui só existia um hospital que faz isso pela hora que a Erika estava, que podia fazer de emergência, que era o hospital público, que é o Correio Picança, que faz esse exame. Então levaram, botaram aqui na ambulância, levaram para o Correio Picança poder fazer esse exame, que era o único local, a única clínica que fazia, só fazer durante o dia e não teria como ir no hospital colher o líquido para poder fazer isso. Então foi o hospital querendo esconder o que a Erika tinha. E automaticamente a Erika foi para UTI, entubada. Né? Sedada, entubada não chegou a ser entubada não, mas foi sedada. Sedada porque estava no nível de consciência. Ficou lá, né, num coma induzido, né? E foi uma batalha da gente para que fosse tratado. Por quê? Naquela época existia, né, um negócio que não podia falar para a sociedade que estava tendo um surto de meningite no estado, e estava tendo. Então, era um caso a mais que iriam levar a suspeita. Setembro de 2013. Um surto de meningite, então não podia falar. Então, a meningite era a interrogação. E a gente, movimentando, conseguiu o resultado do exame e mostramos no hospital que era uma meningite. Então, foi tratado como meningite. Então, assim, e eu, nesse momento, assim, eu vi a Erika na cama, lá na UTI lá desacordada, aí eu lembrei eu peguei quem? Nossa Senhora Aparecida. Aquela que você não queria pagar para fazer aquela coisa. Aí eu peguei, fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha pago? Não, porque... Tava devendo ainda. Não, mas... Acaba devendo ainda. Nossa mãe é muito boa, né? Nossa mãe é muito boa. Ela é maravilhosa. Então eu fiz, Nossa Senhora Aparecida, eu falei aquilo que eu não ia, mas eu vou. Eu vou. Só lembrar de mim. Só lembrar de mim, eu vou, mãe, eu vou. Oi, sumido. Oi, sumido. Aí, mãe, eu vou. Aí foi que eu fiz a promessa e disse, não, agora eu vou junto também, que eu vou pagar. Por quê? Eu quero Erika. Porque, na verdade, eu preciso falar o seguinte, ó, ela vai sobreviver, mas ela vai ficar sequelada. Sobreviver a gente sabe a situação dela. E quando foi isso, foi o quê? Terça-feira, no domingo, a Erika já estava acordada já. A gente tem que também lembrar também que depois manhã contou que todo mundo do andar que eu estava morreu. Morreu. Nossa. No andar que a Erika estava, todo mundo que estava com meningite, óbito.
E Érica, quando foi eu me lembro que Érica na terça-feira, Érica saiu da UTI e foi pro quarto. Mas estava ainda grog por conta da questão, mas ela já estava bem melhor. Aí foi que a promessa, naquela questão de eu falar que não faço a promessa, eu fiz promessa. Peguei a mãe. Ele sabia que Nossa Senhora Aparecida era minha mãe, né? Ele sabia que ele tinha que falar com a minha mãe, né? Mas saiu era Meu Deus do afastado céu. ainda da igreja, assim, mas só que era aquela questão, mãe é mãe, né? Mãe não nega o filho, né? A gente fica, às vezes, tentando arrumar umas explicações que não tem Não. necessidade nenhuma de explicação, né? As coisas, como elas acontecem, como elas se sucedem, né? A gente só tem que entender que a gente está sendo posto diante de um roteiro muito bem escrito. É bem interessante essa história. Eu até brinquei dizendo, o cara estava devendo. Ainda vendo, ainda. Porque é exatamente o gancho de lembrar de que, veja, foi quando a gente estava na dívida que houve toda a história, a consumação da história da nossa salvação. Uhum. Né? A gente lê na carta de São Paulo aos Romanos, que é o manual da vida cristã. Isso. Né? Se você não leu ainda a carta aos Romanos, vá lá e leia. Dá tempo. É o primeiro livrinho que vem depois dos Evangelhos, Atos, começa com a carta aos Romanos. E é uma carta que São Paulo escreve para a comunidade de Roma, onde nasce a igreja como igreja. E lá ele diz, a gente ainda era filho do pecado, a gente ainda era quando ele veio. Então, é exatamente esse o mote. Veja, você estava em dívida, vamos colocar assim nessa figura, mas ainda assim havia aquela confiança filial de olhar e dizer, a senhora vai me ouvir. É porque era tudo isso que você falou. Vem da memória afetiva também. Porque Nossa Senhora da Conceição, no caso da minha vez, Santa Luzia, pouco tempo depois, minha questão com a vista foi muito complicada, né? Eu ia ficar cego mesmo, o médico disse, né? Ele vai ficar cego. Mas minha mãe fez promessa tanto para Santa Luzia como para São Clemente. Que em São Clemente tem relíquias de primeiro grau São Clemente na Basílica da Penha. Tem um São Clemente lá e muitos devotos, toda sexta-feira, ela não conhecia São Clemente e foi comigo para a Basílica. Ela falou, Santa Liga, todo mundo chega, faz oração com ele, joga papel. Quando chega no final da tarde, você não consegue mais ver São Clemente na Basílica, porque toda sexta-feira o pessoal... Todo mundo coloca uma cartinha Uma lá. cartinha. Então, assim, ele é muitos milagres. A gente, como a gente fala, hoje a gente não é idólatra. A gente simplesmente é o seguinte, da mesma forma que um protestante pede ao irmão para orar por ele, a gente pede nossos amigos santos, que são, quem é melhor pedir um santo, para que orem e intercedam por a gente. Então, a gente não é idólatra por conta, a gente não é adorar a Estado, a gente diz assim, a gente tem aqueles santos como nossos devotos, nossos amigos, para quê? Para poder pedir a ele que interceda por nós. São Clemente tem uma história, fazendo só um parêntese. Eu falo demais, né, bicho? Não, mas eu gosto muito de São Clemente tem uma história que é interessante e eu já recorri a meditar um pouco sobre uma característica dele num momento onde eu precisava lutar contra uma determinada falha de conduta minha. Os pecados capitais, eles na realidade eles não são pecados propriamente ditos, né? Eles são raízes de mais inclinações, onde os pecados vão se enganchando. E a gula é uma coisa que já me incomodou por um tempo. Hoje eu acredito que eu estou até menos mal criado com relação a isso. Mas assim, São Clemente, ele era grandalhão, né? Corpulento, e ele era dessa linha como diz a história, ele era um comilão. E São Clemente, ele tinha estabelecido para si uma meta. Ele sempre terminava a refeição com fome. Não é que ele comia pouco, porque ele era um cara de 2 metros de altura, grandalhão, e ele não podia comer um pouquinho. Ele comia mais do que os outros, pelo porte físico normal dele, mas ele fez um voto de sempre terminar a refeição com fome.
São Clemente, ele entra no meu imaginário com essa... Tem outras coisas dele que a gente conhece, mas essa é a parte... Quando você fala de São Clemente, eu voltei aqui uns, sei lá, 4, 5 anos pensando nessa característica dele. Então, Legal. sempre essa questão dessa cultura, né, nordestina, de fazer promessa para santo, porque a gente tem essa característica mesmo de fazer promessa. E eu peguei, eu digo, não estava na igreja, mas eu digo, não, vou fazer promessa à Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque Érica é muito devota da Nossa Senhora Aparecida, então é a mãe dela. Então, ou seja, eu vou pedir para a mãe dela que seja pela filha, então vai dar tudo certo. E deu, graças a Deus, ela está aqui para... Eu saí andando. Amém. Eu saí andando que Louvado seja Deus. eu lembro que na hora que a gente pegou o elevador para Lázaro estava no carro esperando embaixo, eu saí com a minha mãe, que quando a gente entra no elevador tá um médico que tinha dito que eu ia ficar sequelada para minha mãe. E eu não entendia na hora, depois foi que eu entendi. Ela falou assim: "Eu não disse para o senhor que mais que Deus ninguém?" Aí ele olhou para ela assim, baixou a cabeça, e depois que eu vim entender toda a história O que tinha contexto, né? acontecido, porque eu não lembro de nada. Absolutamente eu não lembro de nada. Eu lembro de chegar em casa, dizer para minha irmã assim: "Ó, o médico me deu um dia de atestado. Amanhã eu não vou para o trabalho, mas eu vou para o estágio." E depois disso aí eu não lembro de mais nada. E Só teve o dia que eu acordei. uma coisa também interessante, que no meio disso você fez a... Não você, né? Você utilizou as pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão. Deixa eu ver Mas falar só nas pílulas de Frei sim, Galvão. Mas só Sim. que, como ela não tinha consciência, a mãe dela que fez a novena, né? A novena de Frei Galvão, fazer a oração de Frei Galvão, e ela tomava No hospital, escondido. escondido a pílula de Frei Galvão, porque minha tia tinha ido para São Paulo e passou lá e tinha pego umas pílulas de Frei Galvão. De novo a história do sincretismo. Veja, a mãe de Érica, né, se a senhora estiver nos assistindo, né, um abraço para a senhora. Parabéns pelo milagre que a senhora presenciou. Veja, uma pessoa que não tinha a profissão da fé cristã católica, Isso. né, mas ainda assim, respeitando a fé professada por Érica, vai lá e faz todo aquele rito. E olha a frase de uma pessoa da doutrina espírita: maior do que Deus ninguém. Ela está com 2 pezinhos pro lado de cá. Ela continua rezando aqui. Tô levando ela já pra São José. Ela tá indo alguma vez Ela tá indo para São alguma José foi pra Pastoral da Partilha no último final de semana. Na quarta-feira, que é o dia de ir pro centro, arruma um jantar em família para ela não Ela poder não tá ir. indo. Não, mas já tá bem mais perto do que ela não tá mais indo pro Graças centro. a Deus. É uma maneira jocosa, lógico, a gente tá brincando para não ficar uma coisa pesada, mas esse talvez seja mais um milagre para ser partilhado, Isso. né? E eu escutei isso de Ju. Tu acredita que eu nem tinha pensado assim em trazer manhã pra a igreja assim? Porque sempre ela dizia: não posso, não posso, não posso. Eu tava na paróquia e Ju falou assim pra mim: "Érica, quantos jovens que não eram da paróquia e os pais também não eram, fizeram o EJC e hoje estão trazendo os pais para a paróquia." Eu parei assim e disse: "É mesmo?" Aí, na mesma semana, manhã disse assim: "Vocês vão para a missa de finados?" Aí eu disse: "Vou." Aí minha irmã foi e disse: "Tu leva manhã?" Eu disse: "Levo." Passei lá e manhã levei manhã. Na missa, acabou a missa, a gente foi deixar a mãe em casa. Eu disse assim: "Mãe, eu tenho um negócio bom para a senhora. Sábado de manhã, Ó, 6h15. 6h15 eu chego aí." Ela disse: "É o quê?" Eu disse: "Nada, é aqui na paróquia." Era a Pastoral da Partilha. Ação social, Ação né? social. Aí ela disse assim: "Tá, eu vou." Pronto. E eu vi que ela gostou muito. Amém. Então, assim, Amém. eu peguei esse negócio que Ju trouxe realmente. Não tive o privilégio dos meus pais serem da igreja. Mas e por que não eu não trazê-los, né? Exato. E Ju é Ju da partilha, né? É, Juliana e Will. isso. Ju e Will. Eu vou fingir que não tô nem ouvindo o nome dela aqui. A gente já falou de você, viu? Já chamamos. Foi ela que deu esse start, assim, de por que não? Eu não sei. A conversão da minha mãe, né? Não trazer a minha mãe. Esse é um dos milagres que você vai poder cantar com alegria, né? Porque, diante de tudo, né, você tem o milagre, né, de João, De João. Ellen, né? O nome da sua irmã. Ellen. O milagre do nascimento de João no parto de Ellen.
tem o milagre da sua cura da meningite. Mas veja, não deixe de somar a toda essa. O homem que aceitou pagar uma promessa, mas não deixe de juntar tudo isso. O fato de você estar conseguindo trazer a sua mãe para perto da igreja, Isso. para dentro da igreja. E como é que foi minha volta para a igreja, né? Porque lembra que eu falei que fiquei um Isso. tempo afastada, né? Sim. Minha irmã sempre falava assim, não deixe, ela sempre fala isso, ela não deixa a graça passar. Não deixe a graça passar. Minha irmã sempre fala isso. Aí, há uns 2 anos, ela disse assim, vai ter um retiro de preparação para Páscoa. Tu não quer ir, não? Eu disse, vou, não vou. Eu disse, vou. Cheguei lá no retiro, Lázaro foi também. Quando a gente chegou lá, eu sou apaixonada pela adoração. Então, quando eu cheguei lá, nem ia ter adoração nesse retiro. Era um retiro de preparação, tudo. A gente ia meditar na palavra. Aí, alguém disse assim, tem um ministro aqui e a gente vai ter uma adoração. Talvez, se a gente conseguir, a gente vai fazer. Aí eu disse assim, poxa, seria maravilhoso se tivesse, né? Fazia muitos anos que eu não participava da adoração. Do nada eu escuto, tu lembra quando a gente escutou o sino? Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Aí lá vem, Santíssimo. Eu chorava, me sentia um filho pródigo. Eu era um filho pródigo voltando. Amém. Foi nesse dia que eu voltei para a igreja. Aí depois desse dia, a gente fez o propósito e depois a gente nunca mais saiu. Amém. Foi o dia do Foi retorno. a primeira missa do domingo, que depois dessa missa... Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Porque há 2 anos atrás, né? Foi. E nunca mais a gente tinha ido para missa antes, devido ao que aconteceu. Mas não era uma dedicação Não era como a gente dedicação. tem E hoje. assim, mas o lápis foi muito pouco, né? Porque foi muito pouco o tempo. Mas a gente foi para missa, né? Ela falou, a gente precisa voltar para a igreja. Tá tudo errado, tá tudo errado com a gente, né? Estão querendo... E é o seguinte, uma das coisas que eu mais quero, que no caso mais querem fazer, é acabar com o casamento, né? Uhum. Porque você analisar O direitinho, mundo, né? o mundo que acabar com o casamento, você pode ver. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? No casamento. Então ele provou ali que o casamento para ele é a instituição mais importante que tem na família. E a partir dali que a família vai gerar a família católica. Então, quando você tem né, interesse em acabar com o casamento, é porque ele sabe que. Então, aí é complicado. A gente vai ter aí, nas primeiras páginas, no capítulo 2 da palavra, já está lá, ele instituindo a família como o ponto de criação, né, da obra dele. A história da nossa salvação, ele podia ter vindo, eu até brinco dizendo que, assim, nossos irmãos judeus, eles até hoje não aceitam Jesus como Salvador, porque Jesus não veio surfando na nuvem jogando raio na cabeça do povo. Ele podia escolher vir de qualquer jeito, ele vem filho de um casal. A imagem que a volta de Cristo mais tem como ilustração na Escritura, tanto nos Evangelhos, quanto nas profecias, quanto na própria revelação do Apocalipse, é o banquete de núpcias do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Né? Todo esse contexto de união nupcial está sempre no andar da história da salvação. E a gente, podendo fazer tudo, corroborar isso que você está dizendo, Lázaro, tem nas profecias do nosso tempo, a gente fala dos profetas bíblicos, mas Nossa Senhora disse há poucas décadas atrás, né, Que o alvo a irmã Lúcia, é a Lúcia. a batalha final do inimigo de Deus contra nós, contra os meus filhos, será travada no ambiente da família. É o que está acontecendo, né? Se você for ver no tempo de hoje, as coisas que estão acontecendo, né? A família cada vez mais se destruindo, Uhum. né? Se colocando coisa dentro de casa que não tem nada a ver com família, né? Então os filhos estão se alimentando de coisas assim que não tem
cristão, não é nada. Uhum. Então estão afastando cada vez mais da igreja. Só que uma coisa eu vejo que bonito hoje está acontecendo é que isso aqui, graças a Deus, nossa oração, nossas orações, né, tá surtindo efeito, porque eu tô vendo que tá aumentando muito os jovens também na igreja. Tá aumentando. E não são jovens que estão indo para a igreja por oba-oba. São jovens que estão indo na igreja com a cabeça muito evoluída e querendo mesmo fortalecer, construir mesmo a igreja. Até na nossa paróquia mesmo a gente vê, né? Tem sido cada vez mais comum encontrar esse jovem que busca um compromisso. É interessante, estava num retiro aí em 2015, no interior da Bahia, acho que no episódio de Tita, a gente até comentou algo sobre essa viagem, a gente foi junto. E nesse retiro a gente dormiu muito pouco. Até porque nem tinha estrutura direito para dormir. O meu quarto, por exemplo... Mas na Bahia. No interior da Bahia. Não vou falar muito não, porque Bahia pode gostar muito. Logo eu não consegui dormir na Bahia. Era interessante. O quarto da gente tinha 2 beliches, né? Ou seja, 4 camas e uma cama. Então, tinha 5 lugares para dormir num quarto de 2x2 e éramos 7 no quarto. Então, assim, nem dava para dormir todo mundo. Contando bater. Não bate. Outro detalhe, a gente tinha atividade até de madrugada e o despertador era um sino que batia às 4. Então, a gente dormia 2 horas por noite, assim. Descansava. E é bem interessante, porque essa conversa que eu vou narrar para você agora, ela ficou marcada para mim. Um jovem de 19 anos, que estava no meu quarto, né, naquele grupo lá dos 7. E num dado momento de madrugada, numa das noites, ele olha para mim e ele diz assim: você trabalha nas coisas dos jovens da sua paróquia lá, né, na sua terra? Eu disse: é. Ele disse: deixa eu lhe dizer uma coisa que eu estou com vontade de dizer. Ele estava fazendo vocação sacerdotal para entrar no seminário. Ele disse: não trate os jovens como se eles estivessem buscando festa, não. Festa fora da igreja é muito mais divertida. Os jovens que vierem para a igreja, eles estão vindo porque a festa já não faz tanto sentido. Eles querem compromisso com coisa séria. Isso era um cara de 19 anos, 3 horas da manhã, a gente morto de cansado, e ele me dizendo isso, né, em 2015, e ele fazendo a referência de que ele falava isso dentro do que havia sido os 2 últimos papados. São João Paulo II faz o resgate da juventude, e o Papa Bento XVI é o Papa que diz isso. Não trate o jovem como uma pessoa fútil, ele quer compromisso com coisa séria. Então, quando esse jovem me diz isso, Jean, lembro, se por graça de Deus você estiver assistindo, Jean, Deus te abençoe, tomara que você esteja no caminho Braço, Jean. Que a vocação lhe colocou. Aquilo me marca. Quando você falou isso agora, de novo, as memórias afetivas, eu lembro daquela madrugada com aquele rapaz me dizendo isso, sentado no beliche, balançando a perninha. Eles estão sedentos, né? A gente tem até um caso na própria paróquia mesmo, de um menino que era protestante. Né? Eu tive o prazer, né, de conhecer. No trabalho a gente foi palestrar junto na área que eu atuo, e ele na área que eu atuo também, e a gente se conheceu. E certo dia eu cheguei na São José, ele estava lá, aquele cara grandão. Aí eu olhei assim: isso é aquele. Pô, eu virei católico. E ele é uma... Virei católico. Não, eu amo isso. Aí, coisa boa, você é muito bem-vindo aqui, feliz de ter você aqui e tal, não sei o quê. E ele é aquele católico, aquele jovem que tem a mente comprometido mesmo. Eu acho que ele vai ver, se não ver isso, eu vou mandar o link para você, para você assistir. Falei você aqui, então eu fiquei muito feliz. Que cada pessoa que eu vejo voltar para a igreja hoje, que eu estava afastado e voltei, eu fico feliz. Sexta-feira já falei aqui já, mas eu vou só reforçar porque vai falar muito bem sobre isso. Eu sempre vou a pé, eu digo, deixo a Erika no trabalho, aí a Erika vai para onde agora? Eu digo, vou para o meu oásis.
Vou pro meu oásis. Vou pro Oasis. Vou passar o dia na... Às vezes eu passo o dia na Penha. O dia na Penha. Na Penha, eu conheço aqueles freios todos, os padres de lá, fico conversando com eles, a gente fica falando coisa maravilhosa. Então é muito bom, eu adoro ficar ali. Você fica na Santa Missa lá, depois eu vou pro Sagrado Coração, fico lá admirando. E lá, né, é fantástico. Eu sempre tiro um retrato do espaço imposto. Aí tem um freio lá que falou: ô Lázaro, já fiz o retrato de hoje? Aí ele falou: porque toda sexta-feira tu posta um retrato e marca a Basílica. Aí eu falei: sabe por quê? Graças a Deus, muita gente me vê. E sempre o pessoal pergunta onde é que eu tô. E eu tô vendo muitas pessoas que me seguem também, vai à missa e posta agora que tá indo na Santa Missa também. Coisa que a pessoa já frequentava, mas não postava, porque eu tinha vergonha do que o pessoal ia achar. Uhum. E eu digo: eu não tenho vergonha, não tenho problema com isso. Eu quero mostrar ao pessoal para ir na igreja também, mostrar que eu tô ali para ir na igreja também. E acontece que às vezes o pessoal bota a mensagem lá: tá tendo confissão? Eu digo: tá, pode vir, tem um monte de padre que lá tem confissão, tem tudo. Só fica perguntando, tá dentro de confissão, querendo saber, tá aberto. Então, assim, isso é muito gratificante, porque é uma forma da gente também divulgar, né, Vai abrindo vias de comunicação, né? De forma simples, né? De forma bem simples, mas isso é muito gratificante. Sem forçar, porque para mim é o seguinte: uma pessoa, né, é uma festa, né? Uhum. Então, uma pessoa que você traz para a igreja é uma festa. Então, é assim que eu gosto muito. Hoje em dia, o bom de ter a internet, né, ter esse podcast, hoje em dia, vários mecanismos de comunicação, é justamente para isso, para tentar trazer mais pessoas para a igreja. Veja o que Lázaro disse. O bom de a gente ter espaços como esse podcast é trazer. Aí a gente olha para a pessoa que está assistindo a gente há não sei quantos vídeos, não sei quanta... Já, não sei, se você estiver assistindo no dia que a gente lançou o vídeo, já tem pelo menos quase 30 vídeos para você ver. Pelo menos. Aí você já assistiu um monte, você já viu a gente postando aqui, ó, já teve imagem de Nossa Senhora de Lourdes, já teve de Nossa Senhora Aparecida, já teve da Sagrada Família. Temos várias visitas já. Né, rapaz? Já teve um monte de testemunho e essa pessoa ainda não se inscreveu no canal. É quase um herege, Não, né? não é possível, não. Quase um herege. Olha, a gente pegou o gancho aqui da fala de Lázaro. Não foi nem combinado, mas foi Nosso Senhor dizendo assim: de novo, manda esse povo se inscrever. É só um pitoco, clica aí nesse pitoco. Aí depois ainda assim, vocês não fazem live? Não faz. Ajude nós a fazer live, né? É porque precisa ter a quantidade. A gente tem critérios que a gente precisa atingir com o canal para começar a fazer as lives. A plataforma exige, né? Quem sabe a novena de Natal. A gente vai ter aí Falta pouco, dando spoilers aqui. Tem ideias aí, mas vamos deixar para lá. É isso. O que importa nesse momento é o seguinte: você pode ajudar a gente de uma maneira muito simples. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe um comentário. Se você não quiser comentar nada, se não quiser indicar, bota um oi, Olá. salve Maria, Isso aí. amém, Isso. amém ou misericórdia. Misericórdia. Aí você bota qualquer coisa. Por quê? Porque o vídeo vai ganhar relevância e o YouTube vai entender que se as pessoas que estão assistindo estão curtindo e comentando, É isso. este vídeo ele merece ser divulgado. E aí o YouTube vai encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Vai potencializar e vai Por chegar quê? mais longe, né? Porque a gente não sabe quem tem que assistir esse vídeo. Perfeito. Talvez esse vídeo esteja... De verdade, a gente tem isso muito tranquilo, sabe, Érica? Sabe, Lázaro? Que talvez esse vídeo que a gente está fazendo hoje pode não estar tocando essa pessoa daqui. Pode mesmo, e tá tudo bem. E do mesmo jeito que quando eu e o Peu a gente contou um pouco da nossa história, pode ser que tenha gente que olhou aquilo e disse: "Pô, faz sentido para mim." Mas tem uma pessoa que vai precisar ouvir isso que vocês estão falando. E esta pessoa depende do encaminhamento dos nossos irmãos para receber o vídeo. Exatamente. Entendeu o seu peso nessa história? Ajude a gente. Faça esse vídeo chegar. A gente já está até fora do Brasil, né? Já estamos alcançando vários lugares como Portugal, Andorra, Canadá. Estamos internacionais. E fora num outro lugar que a gente ainda não sabe. E tem outros lugares assim fora do Brasil também. Fora do Brasil. São Paulo, Curitiba, será? Acre, Manaus. Manaus.
Lugarzinho Fora vai do, pra, fora do país de Pernambuco. Fora do país, Pernambuco, brincadeiras à parte. A gente fez toda essa brincadeira para tirar da seriedade. Você não está sendo obrigado a nada, mas de fato é um pedido que a gente faz, não porque a gente queira uma autopromoção, não porque a gente queira enriquecer com isso, a gente já sabe que não A vai. gente não vai comprar Rolex por causa disso, não, meu Deus. A gente não vai enriquecer com isso. Vai, meu Deus. Mas a história é, a gente, quando a gente consagra esse canal pelas mãos de Nossa Senhora de Lourdes, né, a gente pede que cada um desses vídeos encontre uma pessoa que precisa ser tocada, É isso. né? Mas a gente precisa, de fato, que você ajude a gente a alcançar essas pessoas. A gente não consegue chegar nelas se não for com a sua ajuda, com o seu encaminhamento, com esse gesto tão simples que você pode fazer para ajudar a gente. Maravilha. E por falar em gesto de ajuda, Ajudem. Temos nossos parceiros. por enquanto no Por singular, enquanto, né? no singular, Nosso parceiro, É né? verdade. Mas teremos outros. Por enquanto, a primeira empresa que decidiu nos apoiar nesse caminho, a F-Print Gráfica. Se você precisar de serviços gráficos, Isso. brindes, mimos, chegar no final de Final ano, de ano. confraternização da Festa, empresa, do grupo isso. do futebol, da escola, da faculdade, Casamentos. Casamentos, Formaturas. formaturas, Aquelas todo aquele- sandálias, aqueles Pronto. copos das formaturas. a F-Print Gráfica. Isso aí. Você vai poder encontrá-los tanto pelo Instagram, no @AFPrintGráfica, ou no WhatsApp pelo DDD 81 98296 0404. É isso. Anotou? Eu não vou nem dizer para você voltar, não. Eu vou dizer de novo. Isso aí. 81 Boa. 982960404. Você vai falar com a F-Print. Talvez quem te atenda seja inclusive Alan Rosal, que é nosso irmão de paróquia. Isso É aí. ele quem está lá, provavelmente pronto para te atender e direcionar para a pessoa que vai poder te ajudar. Maravilha. Certo? Se você tiver a sua empresa e quiser nos apoiar ou quiser indicar para alguém que o faça, fique à vontade. Tem o e-mail da gente aí. Como é que dizem aqui, hein? Assim. Por aqui. Na descrição, aqui, ó, por aqui, vai ter o e-mail Isso da aí. gente. Mandar Lá no teu fim. e-mail. Rola em cima. Até o final, tô descrição não tem lá. Essa parte é com ele. É. Ok? Podemos voltar. Podemos. Já deu tempo de Lázaro e Érica tomaram água. Isso. A gente já deu um refresco Já. para eles. Isso aí. Vamos voltar com o nosso casal de irmãos hoje, mais uma vez, Maravilhoso. né, reforçando a nossa gratidão pelo sim de vocês. Maravilhoso. Sensacional. O casal O sensacional. pessoal não sabe, mas a gente às vezes dá uns spoilerzinhos. A É, gente não grava isso de manhã com todo mundo disposto, não. Já passou um dia inteiro de trabalho. A gente quando vem gravar isso, a gente já trabalhou um bocado de hora no dia de hoje. Foram plantões. Já houve os plantões, os atendimentos e as visitas, enfim. boa. Eu queria pegar um recorte do que o Lázaro estava falando junto com relação a essa questão da estrutura familiar. Se a gente vai analisar a nível da escritura, a estrutura familiar ela já vem desde o princípio. Sim. Desde a formação de família, que vem lá de Adão e Eva, já é uma formação familiar. Já a estrutura familiar, que é um desenho que Deus já vinha planejando para dar a continuidade do plano que ia vir lá na frente, que é o plano de salvação que a gente está Sim. caminhando para isso, como família, né? E eu acho muito bacana o que Lázaro colocou, essa questão de como o mal ele vem atuando para destruir essa estrutura. Porque já estamos, todas as outras fases que o inimigo vem atuando para destruir o plano de Deus, ele já está praticamente conseguindo. E aí, como o René falou, já está na última fase. Família. A partir do momento que a família começa a desestruturar, a partir do momento que a família começa a perder a identidade de família, a figura paterna, a figura materna, a descendência, a necessidade de ter a descendência. E por que essa necessidade de a gente ter essa descendência? Nada mais é do que passar a tradição. A tradição que antigamente era a tradição oral, hoje é uma tradição escrita, mas essa tradição que é passada de pai para filho, essa coisa da tradição de continuar dando continuidade à palavra, às escrituras, para que lá na frente a gente entenda o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então é muito bacana quando o Lázaro chama a atenção para a gente, junto com o Eric, fala, as famílias precisam ter um pouco mais de atenção
com o que estão botando para dentro de casa, como estão criando os seus filhos, como estão se estruturando a nível de mundo, né? Assim, o que é que a gente tem a oferecer. E a gente, quando está dentro da igreja, a gente como igreja, família é a igreja, né? A gente mostra para o mundo o quão é importante a gente ter essa estrutura e o quão é importante a gente manter, né, essa estrutura para poder dar essa continuidade. Não sei se faz sentido o que eu falei para vocês. Faz, faz. Porque até mesmo se você vê o interesse de destruir a família, porque quando destruir uma família com a lei divina, paterno e materna, ele não tem a procriação, que é o fundamento da família. A continuidade. A continuidade da família. Então, se não tem essa procriação, a igreja começa a perder força. Exato. Porque ela começa a diminuir o número de fiéis. Aí começa a diminuir o número de vocações também, porque você pode ver, tem aí mosteiros que está faltando monges, tem aí locais que faltando freiras também, até mesmo sacerdotes para poder seguir a vocação. Por que isso? Porque as meninas estão pequenas também. Sim. Então, existe a cultura de determinar que uma família tem que ter apenas um único filho, porque isso é... A gente é quase uma fábrica de Deus, né? Porque, brincadeiras à parte, que não pense numa blasfêmia, mas a imagem e semelhança de Deus nasce da união física e espiritual de um homem e de uma mulher. Isso. Perfeito. Ora, é a grande, talvez uma das grandes raivas do inimigo de Deus é a incapacidade de reproduzir-se. E aí, pegando esse recorte da estrutura familiar, como é que Lázaro e Érica juntam uma só carne quando o padre fala? Como é que fala? Eles são casados? Eu Eles não falaram ainda de casamento. Sei que falar, não sei, se quiserem. Brincadeira. Alguém Fabrício estiver estudando isso agora, né? Na verdade, na minha volta para a igreja, a gente casou no civil, tem 5 anos. E aí, quando eu voltei para a igreja, eu fiquei inquieta, porque como eu já era da igreja, eu sabia que eu não poderia comungar, porque eu só tinha casado no civil. E eu fiquei muito, muito inquieta. Aí teve um dia depois da missa que eu fui lá na sacristia não, desculpa, na secretaria. Aí eu bati lá e disse, Vinícius. Aí ele disse, o que foi? Eu disse, eu não quero ir pro inferno. Eita. Meu Deus, que frase linda. Eu disse isso. Que pra frase ele. linda. Aí ele disse assim, como é, Érica? Aí eu disse, Vinícius, por favor, eu não quero ir pro Me deu a inferno. ficha aí. Aí eu disse, como que eu faço para casar na igreja? Aí ele disse assim, tem um curso. Eu disse, certo. E onde é que eu me inscrevo? Ele disse, poxa, Érica, tu falou nisso agora, só tá faltando um casal para fechar essa turma. Aí eu disse assim, sério? Aí ele disse, sério, vou te colocar aqui na ficha. Aí ele me deu a ficha, eu preenchi lá. Quando foi uns dias depois, Almir liga para mim. Almir e Fabiola, conhece? Almir e Fabiola ligam para mim, Lázaro não tava comigo na hora. Aí eu tinha chegado do plantão. Aí, quando eu atendi, eu não tinha o telefone, né? Quando eu atendi, ele disse, eu gostaria de falar com a Érica. Eu disse, ela. Ele disse, não, é porque é da pastoral familiar. A gente tá ligando que vai começar o curso. Eu disse, graças a Deus, eu preciso disso urgente para não ir pro inferno. Ele sorriu tanto, ele só sorriu. Ele sorriu, Fabiola tava no Viva Voz. Eu disse, como é que eu faço? Aí ele disse, não, eu vou criar um grupo no WhatsApp e eu vou colocar vocês, que vai fazer parte do grupo. São 4 casais que vão começar na segunda-feira. Tudo bem para você? Eu disse, não, tudo bem. Mesmo que não fosse, eu ia dar um jeito. Aí, ele pegou, passou a semana, ele não colocou a gente no grupo. Eita. Aí eu disse, meu Deus, será que vai ter mesmo esse curso? Eu disse, Lázaro, eu vou ligar. Eu liguei, eu disse, não, é porque ficaram de colocar a gente no grupo. Aí ele disse, eita, eu esqueci. Eu disse, poxa vida, eu fui esquecida. Aí ele disse, não, me desculpa, eu vou colocar você no grupo agora. Aí na semana seguinte a gente começou o curso e a gente vai casar esse final de ano. Olha. Amém. E a gente casa esse Eu final de acabei ano. perguntando de um jeito inconveniente, então, viu? Quase convidando todo mundo. Fui inconveniente de falar do jeito que falei, eu não sabia. Mas veja que alegria. Isso. Sem querer, a gente deu para vocês talvez a frase mais bonita dessa conversa até agora.
E que queira Deus que essa frase esteja no seu coração e no meu. Aí o padre Lenildo. não- Conta de Padre Lenildo que tu fez. Aí eu fui falar com o padre Lenildo, eu disse, padre Lenildo, por favor, eu não quero não ir pro inferno, eu tenho tanto medo, tanto medo. Ele disse assim, calma, você não vai. É, Padre Lenildo, foi emancebado. Ele... Eu disse, entenda, padre, eu estou emancebada. Ele, o que é isso? Isso que ela está dizendo. Aí Lázaro disse, não, deixa ela. Aí ele, mas o que é isso que ela está dizendo? Eu disse, não, eu estou em pecado mortal. Aí ele, calma que não vai acontecer isso. Eu disse, não, mas eu quero resolver isso. Deus seja louvado Aí- pela sua firme decisão. É isso. E é por isso. que eu não tinha casado antes na igreja? Porque eu acho que para a gente casar na igreja, os dois têm que estar em comum acordo. Boa. E Lázaro, ele não estava nesse momento de casar na igreja. Isso é, inclusive, causa de nulidade de matrimônio. Isso. Então, assim, eu sei que se há 5 anos eu dissesse assim, a gente vai casar, vamos casar na igreja agora, ele ia dizer não. Não. Precisou Lázaro conhecer, viver, se preencher, saber o que é o vazio que eu sentia para poder dizer assim, não, hoje eu quero casar na igreja, Maravilha. né? E esse negócio de casamento aconteceu uma coisa engraçada, né? Que o Padre Lenildo até estava celebrando a Santa Missa e eu estava na leitura e não tinha ninguém do ministro da Eucaristia. Estava tendo uma formação e não tinha ninguém para... Aí eu acho que foi o seminarista Everton, não foi? Ele também, olha, estava eu e uma senhora do lado, e ele, ó, vocês vão for ser ministro da Eucaristia, extraordinário. Já. Eu, como é que... Eu não posso não. Eu falando, eu não posso não. Aí... Só que eu vendo lá eu sentado no banco, não sei o que está acontecendo. E Eu- Lázaro fazia assim, não, eu não posso. Eu Eu não posso, E a- padre, então, assim, no meio da aí missa. tem uma senhora lá que começou a tremer. E emocionada. Meu Deus do céu. Ela tinha... Foi interessante que ela... Um tempo, uma semana antes, ela estava internada. E ela voltou, fez a leitura. E ela nunca... Ela falou para mim, olha... Sempre me chamavam para fazer a Eucaristia. E eu nunca queria participar. Eu falei que ela falou para mim que não era digna de Ela dizia que não se sentia digna de ser Digna. ministra da Eucaristia. ela não se sentia digna. Então, e ela falou, meu filho, eu estava internada há 10 dias, voltei, vim para mim, se você for ser ministro da Eucaristia. Ela chorava de emoção. E eu também fiquei emocionado também. Quem não tem emoção de pegar ali o corpo de Cristo e dar ao irmão o corpo de Cristo, né? Aquela emoção. Aí eu cheguei assim para entregar o corpo de Cristo pra gente. Aí eu falei, Padre Lenildo, não posso não, Padre Lenildo. Eu não posso comungar não, Padre Lenildo, porque eu não sou canaro não. Aí o Padre Lenildo parou, olhou, ó, gente, eu como padre, como sacerdote, eu posso. Lázaro não é casado, falou todo dia para poder me tranquilizar, para Porque poder... os outros irmãos também pessoa- poderiam dizer, como é que Lázaro, que não casou ainda na igreja, Eu não comungo. Não porque comungue. Então a gente todo domingo tá na Santa Missa, no mesmo Ele horário. usou o poder que a igreja Isso. confere a ele. Isso, se eu não estiver cometendo aqui uma falha de termo, é chamada bênção ad hoc. Adoque. Né? Ele consegue, né, pela autoridade eclesial a ele atribuída, ele pode, né? Mas- E veja, se houver qualquer consequência, é dele. Uhum. Você obedeceu ao seu sacerdote Isso. diante da Não, mas consciência assim- dele, e Deus seja louvado. Sirva. ficou, né, para a paróquia. Aí ele Porque explicou, porque eu então tava- tava num curso. Então, falando no curso, ele explicou, mas foi muito emocionante. Foi um Uhum. momento muito emocionante. Algumas coisas assim que foi acontecendo comigo na igreja que foi coisa fantástica. Né? São pequenas gotas de Pequenas confirmação, né? Isso. Outra foi, também estava na leitura, e o seminário falou, Lázaro, olha, era a missa de Ramos, foi de Ramos. Você vai fazer a leitura junto comigo do Evangelho. É o único momento que um leigo, ele pode também ler o Evangelho, né? Porque, né, na realidade, não é a proclamação, é a narrativa A do narrativa. Evangelho. E foi engraçado que a gente já estava no curso de noivo, né? Foi. E Almi, Fabiola, Lázaro chegou e já sentou na janela. Eu nunca fiz isso, como é que Lázaro conseguiu? Eu, né? Lá na literatura, você vai fazer, vou sim. Pronto, quando for, você vai ler isso. Eu digo, pronto, perfeito. Então, assim, são coisas que vai assim, mesmo se eu tenho conhecimento, porque eu não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, né? Não sabia a grandiosidade daquilo tudo, mas uma transformação.
para mim. Porque aquilo ali foi cada vez mais me consumindo e eu falo, sentindo muito mais vontade de cada vez mais de empenhar, de se dedicar, de estudar e entender isso. Então, assim, foi muito... Uma coisa que foi acontecendo comigo na igreja, que desde aquela época de Frei Nunes, que eu falei no começo, que eu não frequentava a igreja, mas ele veio um anjo veio até a mim, entregou um papelzinho dele, que já foi transformando minha vida. Já comentando comigo, não, filho, volta para a igreja, continua nele. Você tem muito para fazer, tem muito para trabalhar por aí. Amém, amém. Que vocês tomem posse dessa nova realidade como um compromisso, né? É um Que compromisso. cada um de nós vai recebendo os seus chamados, cada um de nós... às vezes a gente dá uma atenção grandiosa aos serviços que a gente presta, né? Mas que esses serviços eles sejam só o retrato de uma conversão interna já edificada, já firme, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Mais do que o que você pode prestar de serviço, né? Veja, quando o serviço era o foco, você se afastou. Lembra do seminarista que diz que você tem a obrigação de servir a comunidade? Se você não estava de fato apaixonada, e aí entenda esse apaixonada no sentido daquela busca desejosa. Se você não estava apaixonada na busca pelo Cristo, o serviço não tem sentido nenhum. O serviço te afastou. Então, para mim, o que começa parecendo um agafe, porque de verdade eu cometi quase que um agafe. Quando eu fui falar do matrimônio, os dois vão celebrar. É só a gente não dizendo que vai ser a igreja. Mas veja, Não vai ser São José, não, né? Mas veja, talvez este seja o ponto central da conversa que a gente tinha. E assim, quando a pessoa indicou, não, chama Lázaro, e Lázaro chama Érica, e eles têm uma história de conversão, e foi lindo ouvir vocês contarem a história da promessa que se reverte, da cura de Érica. Tudo isso é lindo. Mas eu preciso ser muito sincero. Ouvir a frase, eu não quero ir para o inferno, podia não ter tido nenhuma outra parte do testemunho de vocês. Era aqui que a gente tinha que chegar, de um jeito ou de outro, com gafe ou sem gafe, expondo ou não a intimidade do casal, que talvez eu tenha sido inconveniente, minha esposa sem saber. Era aqui que a gente tinha que chegar, porque talvez a pessoa que está ouvindo aqui do outro lado fique pensando, a gente vai trazer aqui só um monte de testemunho bonito. Não. É luta para saber. Eu tenho a consciência de que eu preciso mudar a minha história. Eu preciso submeter a minha história à história da minha salvação que já está escrita. Eu tenho que submeter a minha história a ela. Então, ouvir isso de vocês como gesto concreto, porque não foi uma fala da boca para fora, foi uma fala seguida de um gesto concreto. Foi genuíno, né, cara? Esse é o grande milagre na vida. Eu acho que da essa é a gente. primeira vez que eu vou sair do episódio já com um título. Vamos lá, vamos dizer. Enquanto a gente vai abrindo os spoilers. Enquanto a gente vai conversando, né, a gente tem a possibilidade de usar os smartphones. Isso. E aí eu tinha avisado eles, de vez em quando vocês vão estar falando e eu posso estar É isso. digitando alguma coisa aqui. Aí, enquanto eles estavam lá falando aquilo, eu já digitei na conversa de WhatsApp dele o que deve provavelmente ser o título do vídeo que você está lendo aqui embaixo. Eu não quero ir pro inferno. Lógico que isso tem que ser. É esse o grande mote. Esse é o grande convite que a gente precisa receber. Eu não quero ir para o inferno. Neste testemunho, nesta partilha de Érica e Lázaro, eu preciso do meu sacramento do matrimônio. Isso. Você está precisando de qual sacramento? É o batismo? Perfeito. É a Eucaristia? É o sacramento da penitência que você não vai, porque para pecar a gente não tem vergonha, não. A gente vai. Dale. Agora, para dizer o pecado, mas eu tenho vergonha. Então, eu fiz essa pausa, eu sei que eu sou meio espalhafatoso, eu falo alto, eu sou espaçoso, mas é porque o meu coração transbordou de alegria com essa frase. De verdade. De verdade. Bom, Isto é evangelizar. É isso. eu acho que quando eu saí a primeira vez da igreja, eu não tive maturidade
Porque se eu escutar isso hoje, eu vou dizer, é o quê? Eu vou continuar servindo, né? Então, assim, graças a Deus, a gente voltou. E hoje, até eu perguntei para Lázaro assim, hoje você entende quando eu dizia que eu sentia um vazio? Hoje eu entendo. Hoje você entende o que era o vazio? Porque eu dizia assim, eu vivia na igreja, eu vivia em retiro. Eu não ia para carnaval, eu ia para retiro de carnaval. E isso tudo me preenchia. E quando eu fui para o mundo nada me preencheu. Nada. Não foi festa, não foi viagem, não foi nada. Não estou dizendo que eu não viajo, mas eu Uhum. viajo agora Claro. com Cristo. O propósito O diferente. propósito é diferente. O destino da viagem muda. É uma outra realidade. Tudo muda. Então, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico muito feliz de a gente ter chegado nesse ponto, porque de fato a gente Foi desse jeito. Eu bati no vidro da secretária. Eu disse, Vinícius, eu não quero. Por favor. que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Tem que ser essa a grande o grande pedido, o grande anúncio, né, de cada um de nós. Eu não quero. E a gente vive tempos onde tem um monte de gente dizendo pra gente que o inferno não existe. Ou que existe que é Que tá bacana. vazio. É bacana, não é bacana, é bacana. Primeiro diz que não existe e os outros dizem Porque- que existe e está vazio. Porque é bacana, porque na verdade para você ir para o inferno é muito bom na tua. Basta você fazer o que você quiser. É. É isso. Então é bacana. Então, se eu posso fazer o que eu quiser, né? Então já entra naquele roteiro que a gente conhece do convite da serpente, né? Aqui, ó, o fruto é esse. Com esse fruto você vai poder fazer o que quiser. Eu me alegro de a gente ter chegado nesse ponto. E assim, Deus seja louvado, que o matrimônio de vocês seja repleto de bênçãos, né? E a gente vai estar servindo a vocês e rezando por esse matrimônio. Que Deus abençoe e que seja um matrimônio frutificado de todos os frutos, sejam eles de todas as naturezas. A gente vai ficar muito feliz de poder, daqui a alguns episódios, dizer assim, lembra de Lázaro e Érica? Talvez quem esteja vendo, né? Já pode estar acabado. Sabe? Talvez você já esteja vendo isso com uma situação já resolvida. Boa. Não, mas que bom, Deus seja louvado por isso. É um grande convite. É o convite à salvação. É o convite à salvação. Para mim, se quiser dizer assim, olha, o episódio de hoje, eu já falei demais, quero ir embora. Eu já fico aqui agradecendo a Deus e dizendo, mãe, obrigado. Boa. Mas a gente não está encerrando, não. Não, tem conversa conversa a ainda. gente ainda tem coisa para ouvir, Esse casal sensacional. não é? Tô adorando. Ó, eu tenho uma pergunta. Eu ouvi vocês falando, né, sobre algumas coisas. Ouvi você falando da sua relação com Nossa Senhora Aparecida. Ouvi você falando da memória afetiva de Nossa Senhora da Conceição, das promessas lá com Santa Luzia, São Clemente. Veja, de maneira concreta, eu vou fazer uma pergunta a vocês, né, que é o seguinte. Os santos, vocês já falaram, né, de maneira muito bela, de como é bom ser amigo dos amigos de Deus, né? Porque de fato os santos são isso, são pessoas que tiveram uma vida de amizade com Deus e que hoje estão, né, lá naquele número dos 144 mil. Se você tem qualquer conhecimento de matemática, 144 é 12 vezes 12. Aí o 12 na Bíblia você vai dar uma lidinha. Qual é a relação concreta de Érica, de Lázaro e do casal, né, Lázaro e Érica, com os santos? Tem mais algum santo aí que entra nessa relação? Ou não tem? Como é esse assunto para vocês? Começar? Pode começar, porque tem um santo. Eu sou mariana, né? Sou apaixonada por Maria e por Nossa Senhora Aparecida. Mas eu gosto de São Bento.
São Bento. Eu vi ali na sua blusa. Eu estava pensando nisso. E que a cruz sagrada seja a minha luz, né? Amém. Então, assim, se tivesse que dizer um, diria São Bento. Lázaro tem vários, né? Se você disse, eu não quero ir para o inferno, uma boa frase para se dizer é vá de retro, saco. Verdade. Exatamente. Sai daqui, coisa ruim, miserável. E assim, é uma coisa que eu quando eu tô no trabalho, que às vezes vem as tribulações assim, é uma oração que eu faço. É a de São Bento. Amém. E o bicho pega às vezes, né? Então, São Bento te acompanha nesses Acompanha. momentos de luta. Então, Nossa Senhora Acho que Aparecida. São Bento ele acompanha a todos nós. Eu sou devoto de São Bento. São Bento eu sempre Patrono da igreja, né? patrão da igreja, né? Acho fantástica a história, a forma como São Bento ia, né? E ó, não é nem santo que eu tenho devoção. Eu agora posso falar, porque a gente tá na nossa conversa antes, nos bastidores daqui, né? Abriu um pouco a mente de Érica, né? Uma resistência. Ela tinha uma resistência para nosso Padre Cício, né? O Padim Padecido. Padre Cício. Cício Romão do Cício Juazeiro. Romão de Juazeiro. Então, assim, ele tem uma história fantástica na minha família, né? Ele batizou a minha avó e naquela época que ele foi excomungado da igreja e todo o batismo que foi feito foi cancelado e tiveram que batizar novamente. E minha avó não queria, gostava, porque tinha sido batizada por... E ela é falecida já, né? Porém, eu sempre fui crescendo naquele ambiente de Padre Cício. E minha avó muito devota dele também. E eu tive a oportunidade também, pequeno, em ir para Padre Cício e fantástica a história de Padre Cício. Se você parar para analisar um pouco a história de Padre Cício, ele é um elo do que Nossa Senhora falou em Fátima e Nossa Senhora das Graças, quando apareceu em Simbres, em Pesqueira, falou. Ou seja, o que Padre Cício falou em 30, né, 4 anos antes de ele morrer, foi que em 36 Nossa Senhora das Graças veio e apareceu em Simbres e falou a mesma coisa. E para você ter noção naquela época, e a internet que a gente tem hoje, para dizer, não, ela viu na internet, né? Ela viu na internet e disse, não é aqui, né? Elas eram analfabetas, inclusive as duas meninas. As duas meninas eram analfabetas. No Ceará, em Juazeiro, até hoje, o analfabetismo é grande, mas a fé e a devoção de Padre Cícero é o que faz aquela cidade ainda existir. Eu falo analfabeta porque assim, elas não tinham nem como ter ido pesquisar. Não tinha, não. Porque você pode dizer, não, tinha os relatos, tinha o manifesto escrito, tinha... Não, elas não tinham cultura para Não isso. tinha cultura. Esqueça, é outra Então, o coisa. manifesto que Padre Cícero fez em 30 é a mesma coisa que Nossa Senhora das Graças e Símbolos apareceu e falou. Então, só que é um padre que foi muito polêmico para a época, então, infelizmente, a história tenta deturpar quem é Padre Cícero. Aí, tirando o Padre Cícero, que não é santo, mas tem uma devoção grande. Antes de você anunciar o próximo, que eu quero que você fale com todo carinho e amor, eu vou fazer uma indicação. A gente aqui não se preocupa em autopromoção. Veja, tem o canal, tem vários canais aí grandes, a gente está começando e a gente se inspira nos bons conteúdos, né? Com Lógico. certeza. Sobretudo de bons sacerdotes. Católicos. O padre Gabriel Vilaverde, ele foi o sacerdote que conseguiu alcançar a minha compreensão a respeito da figura do Padre Cícero. Aqui no YouTube mesmo, você escreva na sua lupa aí de pesquisa. Padre Gabriel Vilaverde, Padre Cícero. Né? Com alguns minutos você vai poder entender que, a figura construída no entorno desta biografia do Padre Cícero, ela precisa ser revista, ela precisa ser melhor contada. O Padre Gabriel Vilaverde faz isso com simplicidade, sem precisar rebuscar muito, mas coloca as luzes onde elas precisam de fato estar. Então fica aí como indicação. Padre Cícero não é proclamado santo ainda, pode ser que, com a graça de Deus, seja em breve, mas o legado deixado por ele, sim, sobretudo para nós nordestinos, é um grande legado. Vai lá no vídeo do Padre Gabriel Vilaverde,
Inclusive, quem sabe, não dizem a ele que a gente está falando dele e um dia ele aceita conversar com a gente. Rapaz, Padre, será uma alegria. lindo. Olha eu falando, crendo que ele está vendo a gente. Rapaz, Mas, não, vai lá, indicação. Bota na lupa. Padre Gabriel Vilaverde, Padre Cícero. Você vai conseguir abrir os olhos para uma biografia diferente da que você tem escutado até hoje, né, nesse dito popular. Quem é o seu próximo amigo? São Clemente. São Clemente, ele tem uma história, né, por trás, né, da devoção da minha mãe por São Clemente. E eu, por aquela memória afetiva, até hoje, quando estou na banca ali, cada vez eu passo, converso com São Clemente. E o que eu peço a ele, graças a Deus, ele... É bem interessante, porque fica São Clemente aqui. E Nossa Senhora E Nossa Senhora Aparecida. E Aparecida foi aqui. engraçado que Lá. eu contei pra Érica que eu tive um sonho, né? E o sonho é simbolismo, né? E o sonho, Nossa Senhora Aparecida, aparecia para mim sem um manto. E eu ficava querendo procurar um manto, mas foi porque eu tinha feito um pedido para São Clemente e eu falei para ele, fiz uma promessa para ele. Só que do outro lado Nossa Senhora Aparecida, aí Nossa Senhora Aparecida ter ficado por cima e disse, e eu? Lá quando o Érica estava precisando, você lembra de Eu Deus. digo que ela fica, ele fica, São Clemente fica do lado direito, Nossa Senhora Aparecida fica do lado esquerdo aqui, mas aí eu disse, "E eu não tenho nada pra mim também, não, você fez no sonho, eu contei pra Érica, eu digo, amor, fiz a promessa. Aí ela, É interessante, na mesma fica São Clemente e os bancos, e na mesma mesma linha, né? linha fica. Mesma linha de Nossa Senhora coluna, Nossa Senhora Aparecida. Amém, amém. É muito bom a gente poder, de fato, e veja, não é obrigatório a gente ter, né, devoções aos santos. Mas como facilita a vida da gente olhar para a história de pessoas como nós, com as fraquezas que nós temos, com as dificuldades que nós temos, algumas com a cronologia muito próxima da nossa. O Padre Cícero tem relatos filmados do próprio, então não é uma coisa antiga. Carlos Acuti. Carlos será padroeiro da internet em breve, com a graça de Deus. Você tem aí, tem aquele daqui que era o surf, né? Que era da... Deixa eu ver o nome dele também. Eu já Aqui do Brasil. Já ouvi. Tem várias. Santa Giana Beretta Mola, São Padre Pio Petreutina, a Beata Chiara Lute. Tem uma infinidade, né? E no dia 1º de novembro agora, você não sabe a data que a gente está gravando, mas faz poucos dias que passou, a gente celebrou o Dia de Todos os Santos, e é interessante só fazer essa ressalva. A gente, quando lembra da celebração do Dia de Todos os Santos, a gente lembra de São Bento, Santa Teresinha, São Padre Pio. Porém, é preciso que nós lembremos que esta data ela é criada para pensar no seguinte: Dia de Todos os Santos é exatamente para que a gente celebre os santos não nominados. Porque há os santos que não são nominados, aqueles que viveram a santidade, a amizade com Deus, a união com Deus, e que viveram no seu anonimato, na sua vida, no seu tempo, no seu espaço. Estarão lá também, diante do Cordeiro. Lógico. Fazem parte do grupo 2. Nos 144 mil, em toda essa simbologia. Então, eu fico muito feliz de ir ouvindo, e sempre vem uma... Quando eu escuto, né, vindo das entrevistas aqui, eita, esse eu não conheço, não. Né? Vou dar uma olhadinha aqui na história dele, né? A gente já fica sendo instigado a conhecer mais os caminhos que os amigos de Deus traçaram. Como a gente diz, a gente é o primeiro a se abastecer do que a gente grava, né? Sensação piscatória isso aqui. Maravilha. E aí a gente entra naqueles questionamentos com relação às escrituras. Não lê não. Para que ler a escritura? Precisa não? Não. Sério? Eu acho que precisa, hein? Não, a gente tem que ler. Como é o nome? Não diz não. Deixa essa Lá polêmica. ele. Não. Lá ele. Deixa essa polêmica para lá. E aí, pessoal, com relação às escrituras, vocês têm alguma que vocês, ao se deparar com elas, fez sentido para vocês? Salta Algum os trecho, olhos. né? Algum versículo, Trecho. capítulo, seja lá. Qual seria? Individual, é do casal?
Não é. Eu esqueceu a Bíblia, até falei no carro, esqueceu a Não Bíblia. tem problema. Quer? Mas eu tenho aqui, fica aqui comigo o tempo todo. Quer falar o seu primeiro? Na verdade, quando eu faço o Santo Rosário, né? Quando eu entro nos mistérios gloriosos, no primeiro mistério glorioso, que é a ressurreição de Jesus Cristo, deparo uma frase muito, muito marcante na minha mente, assim, que é: o medo, ele é pagão. E a confiança, ela é cristã. Aí me remete na agonia, em Lucas, né? 43, que ele fala a agonia do Senhor lá no Horto das Oliveiras, onde ele, ou seja, ele está com medo. Ele tinha todo o poder do mundo e não passava por aquilo, mas mesmo assim ele seguiu a vontade do Pai e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, mas seja feita sempre a sua vontade. Jesus teve medo ali. Quando momentos Jesus teve medo. Porém, ali ele tinha medo, mas ele sabia que a glória dele ia ser muito maior. Porque era a glória dele que iria triunfar, iria derrubar tudo aquilo que o demônio queria. Então, ou seja, na ressurreição foi que provou a confiança dele. Ele teve confiança no Pai, e ressuscitou. Vou fazer uma indicação de livro para você. Você vai, se você quiser, lógico, né, Claro. acolher essa indicação Para ele e para o nosso público. para o nosso público, Lógico. claro, na figura de Lázaro, Sim. eu indico para você também. Tem um antigo pastor, hoje católico, e assim, a quem eu tenho muita admiração, que é o Scott Hahn. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tem um livro do Scott Hahn chamado O Quarto Cálice. Quando você fala: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não a minha, mas a vossa vontade seja feita, leia esse livro do Quarto Cálice. Ele não é um livro tão longo, ele é um livro breve, mas se isso é uma coisa que ele toca, o livro do Quarto Cálice vai ser para você uma leitura divisor de águas para a sua vivência litúrgica do sacramento, da Eucaristia. É belíssimo, belíssimo. Madiel, que esteve aqui com a gente Sim. alguns episódios atrás, Madiel, inclusive, ele fica divulgando esse livro aí a todos os 4 cantos. É um livro belíssimo. Quarto Cálice, do Scott Hahn. Se você quiser pegar a indicação também, a gente vai colocar aqui na descrição do Boa. vídeo o nome do livro. É uma leitura fantástica para você que se sente tocado por esse trecho, por essa passagem. Marcante para mim, essa passagem é marcante, porque isso é nossa realidade. Quantos medos sentimos no nosso dia a dia? A gente é ser humano, a gente tem carne, então a gente tem nossos medos. Mas sempre Deus mostra a gente: não, para que você tem medo? Eu estou aqui com você. Não tenha medo, não. Porque eu estou prova a você que você não precisa ter medo, porque eu estou com você. São Boa. São Isso- mais de 200 citações do Não Tema. Não tem, mais mas medo. não tem. 200? Mais de 200. É, tu já viu? Eu não. Padre Léo Betânia já Ah, contou. sim. Eu não contei não, mas o Padre Léo Betânia contou. Eu estarei contigo todos os dias. Não tenha, mas não tenha medo, sede corajoso, tenha coragem. Esta palavra de encorajamento são mais de 200 citações. Boa. Muito bom. É a ordem mais repetida. E a sua Do passagem? Gênesis ao... Do Gênesis ao Apocalipse. O meu, Hebreus 11. Boa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiro versículo, logo de cara, Primeiro. abrindo o capítulo. 11. Essa carta aos Hebreus é espetacular. Pra mim é uma... Fenomenal. Ora e acredita. Amém. É isso. Amém, amém, amém. E a gente fica nas indicações, né? Tem uma pregação do Padre Léo aqui no YouTube. Fé, o fundamento da esperança. Assista, é só em cima desse versículo. Espetacular. Linda, linda, linda. Sensacional. Que coisa boa, que coisa boa. As citações de hoje estão... A conversa de hoje está indo por um Muito bom. caminho... Mais uma jarra de café que a gente vai até amanhã. Né? Sai daqui direto pra... O que não quer dizer que amanhã faltam muitas horas para chegar amanhã. Mas você vai continuar sem saber que vai ser. Isso aí. Show de bola. E aí? Bom, quem já assistiu a gente já entendeu que a gente está naqueles caminhos, Estamos- finais, estamos fazendo todo aquele caminho de fechamento. Por quê?
Porque, de fato, a gente conseguiu chegar onde a gente precisava com esse testemunho de vocês. Isso. E a gente costuma ter como última pergunta, a pergunta que traz o espaço para algo que vocês já partilharam conosco, mas que vocês tenham o espaço nesse momento para especificamente dedicar-se a falar dela. Nossa mãe, aquela que possibilitou a história da nossa salvação. Qual é o papel na vida de Érica, na vida de Lázaro, na vida deste casal, né, que caminha hoje buscando, né, ser um só? Como é o papel de Maria Santíssima na vida de vocês, no lar de vocês? O papel dela é família, né? O papel dela é família. Porque se não fosse Maria, Érica não estava viva. Se fosse Aparecida, Érica não estaria viva. Então, teria uma família constituída. Amém. E para mim, Maria, assim, eu chego assim para ela, mãe, a senhora poderia falar assim com Jesus, sabe? Terceira. Mas assim, Terceira. poderia interceder, por favor, sabe? Oh, que É coisa mais linda. isso, assim, mãe, eu poder cochichar, assim, quem sabe, por favor, é isso, assim. As minhas orações, elas são essas, assim, é uma conversa diária. Eu me pego conversando no plantão, a pessoa tá falando, tô falando, mas eu tô conversando com Maria. A pessoa, Maria, tua sobrinha, não, Maria é minha mãe. E é isso, é fundamental. Como Vocês for ver a esposa, como importância mãe. de Maria, né? No primeiro milagre de Jesus, foi feito num casamento. Mãe, eu não estou pronto. E o casal nem pediu a Maria por aquele milagre. Mas Maria viu a importância que é um casamento e chegou para Jesus. Ele não estava pronto. Ele falou, pronto, ele já nasceu pronto, né? Ele estava muito bem nisso. Mas O naquele que tenho eu a ver com isso, mulher? Se minha hora ainda não chegou. Mas só que ele fez, a mãe pediu e o filho não. Pediu. E foi um dos momentos mais tristes de Jesus. Foi justamente isso, as aparições dele. E em conversas dele, ele falou que foi o momento que viu a lágrima, né? Que ele tem a lágrima, né? E ele fala que foi o momento que minha mãe chorando comigo na cruz. Então foi um momento que ele falou que deu mais dor foi ver a mãe dele chorando. Ele falou, então reze pelas lágrimas da minha mãe. O que eu acho bacana é que a gente sabe que tem algumas doutrinas, algumas religiões que tentam, de certa forma, diminuir a importância de Maria. Eu não sei se alguém falou, está escrito em algum lugar, mas é uma coisa que eu guardo, que é o seguinte, eu chutei uma vez, ou li, enfim. Se até a terra onde Jesus pisou é santa, que dirá Maria O ventre que Ventre o que gerou. o gerou. que gerou, né? Então, assim, o grau de importância de Maria nesse rolê, como a turma falou, é muito, muito, muito grande. Na realidade, a gente não vai conseguir nunca esgotar o que tem para se dizer sobre ela. E eu achei tão bonitinho quando a Érica diz que vem conversar com ela. Eu tenho uma bem pequenininha, assim. É, Eu tenho uma bem pequenininha. Eu tenho uma maiorzinha, mas a bem pequenininha. Eu tenho um carinho por ela. É como se eu cochichasse, assim, por favor. Quando eu encontrei com você na missa, pós-missa no domingo, eu sempre tava lá chorando, lá no pezinho, assim. Ó. Por favor, mãe. Por favor. é muito bonito ver ela olhar para Maria, de fato, como aquele filhinho pequeno que diz assim: mãe, ó, falar com o pai é muito difícil, Não é porque o pai difícil. é bem bravo É bem às bravo. vezes. Pai, ele não, Mas pai, ele a senhora pai, falar. tem tanta coisa para fazer. Deixa ele lá. Quando você vai encontrar com ele, né? A gente precisa ter a coragem de se colocar como pequenininho mesmo. Eu acho que essa é uma grande chave, né? Para que a gente, de fato, entenda o nosso papel. Lógico, Essa criança, né? tem que ser como os pequeninos. Pequeninos. Né? A gente precisa ter a coragem de sentir-se pequenino. Né? Então, olhar para Maria, e aí a gente poderia fazer 1001 reflexões. Você propõe a gente falar das bodas e, meu Deus, como a gente pode, né, conversar sobre isso. O Evangelho de Maria está lá, acho que é o versículo 6, né? Fazei tudo que ele vos disser.
Para que dizer mais do que isso? Né? Tá dito, Quando- tá posto. Quando eu olho desde a minha infância até hoje, eu vejo o cuidado que ela teve comigo. E hoje eu tô aqui. Amém. Então, é muito para agradecer. E às vezes um pedidinho assim, pequenininho. Rapidão. Não demais, né, Mas rapaz? É é muito incrível. mais A gente agradecer que agradece ela tanto a ela, mas tem que cobriu com o manto. Amém. acho que ela Cobriu fica com assim. manto Você e está agradecendo tanto. O graças que a Deus. você quer agora? Diga. Mãe, né? Mãe, não é assim, você meu filho, você estava elogiando tanto. Mas o que é que você quer? Diga logo o que você quer. Agora peça umas coisas boas aqui, mas não pede coisa ruim, não. Maravilha. Lázaro, Érica, que alegria. A gente começou, né, agradecendo, sim, a disponibilidade de vocês em virem aqui conversar conosco. Não tenho como não... Assim, quando eu digo eu tô falando o canal. A gente Nós. na realidade, a gente não vai ser feito vocês, É. só não, mas enquanto canal... Mas assim, a gente, enquanto Catolicast 21, a gente agradece a disponibilidade de vocês. De Érica, que estava tímida, dizendo, não, deixa Lázaro ir sozinho. É. Né? E veio E eu e digo assim, né? Minha partilhou. questão de conversão, minha história também é ligada à história de Érica. É, que bom, a gente fica Então, não tem muito como- feliz de poder ter Não estado tem com como não vocês. falar de Lázaro Católico sem falar de Érica também. Amém. Muito Amém. obrigada pela oportunidade, né? A gente fica feliz de vocês terem vindo aqui partilhar. Muito feliz. Como de costume, Sim. vocês vão encerrar o vídeo com a mensagem final para É lá, isso. Boa. certo? Bom, Sei lá. vocês já assistem os nossos vídeos, vocês já sabiam que isso ia rolar. A gente não avisou, mas você já sabia. Vocês vão fazer a mensagem final. Então, a gente vai aqui agradecer e tentar lembrar esse povo de novo, porque tem gente ali. A que, última nunca vez vi desse isso. vídeo, né? Não é É possível. Que... possível. Não, sério mesmo. Se tem espelho, pega o seu celular, Isso. liga a câmera de selfie e olhe. Veja se você tem cara para não estar inscrito nesse canal ainda. Veja, sério. Acho que isso é um herege. Vai lá, inscrever-se. Clicou, Clica aí, rapaz. não precisa ativar a notificação não, já está ativado. É só você Sim. não desativar. Você clicou em inscrever-se, tá lá. Notificações já estão todas. Tá lá em todas. Todas. Aí você vai ter um desenho assim aí. O famoso joinha. Joinha. Você vai lá e... Em inglês é like. Isso aqui é joinha. Não é like. É like. I like É que like, diz, né? Então, brincadeiras à parte. Se inscreveu, deixou notificações ativas. Deu like. Comenta. Dá uma sugestão aí, Comanda. né? Só de spoiler para dizer, tem uma senhora que estão sugerindo aqui que a gente já está viabilizando o tema e a gente vai convidar ela, viu? É isso. Indicação de vídeos atrás, aí se você Isso. quiser procurar, procure. Isso aí. Se Deus quiser, em breve ela está aqui com a gente. E encaminha o link desse vídeo Boa. para que a gente possa alcançar outras pessoas. É isso. Lembrem da frase que a gente ouviu aqui. Talvez alguém esteja precisando que você encaminhe um vídeo para esta pessoa parar e dizer assim, eu não quero. Isso. Ok? É a mensagem. Depende de você, viu? A mensagem Depende de você. Mensagem. Ok? Posso contar com a sua ajuda? Ok? Já estou passando uma vergonha nada com essa mendicância todinha aqui que o povo passa. Não é possível. Mas, mas tem que pedir mesmo. Tem que pedir, né? Eu já pedi. Obrigado. Valeu. Que bom que você esteve conosco nesse vídeo até o final. A gente agradece a Deus pela tua disponibilidade, né? E a gente fica feliz em você não nos abandonar. É A gente isso. vai voltar próxima semana, vai ter outro vídeo novo para você assistir e tomara a Deus que sejam mensagens que alcancem o seu coração, o coração daqueles que cercam o seu convívio e que a gente possa estar ajudando você a cada dia mais dar um passo na direção da fé descrita lá em Hebreus 11:1, né? E em fazer a vontade do Pai como na agonia do Horto das Oliveiras. Ok? Perfeito. Meu Santana, Valeu. até a próxima, irmão. Mais uma. Salve Valeu. Maria. Ao casal, mais uma vez, obrigado. Agradecemos. Por favor. Obrigada. Pode ir? Pode falar. Que sejamos, né, como em
todo momento da nossa vida, sejamos como Lázaro, ressuscitado. Jesus foi ressuscitado. Que essa mensagem da ressurreição sirva de exemplo para aquelas pessoas que não estão na igreja para se converter, para se ressuscitar para Deus e frequentar a igreja e fazer parte da igreja e o quê? E não ir para o inferno. Boa. Amém. Maravilha. Amém. Amém. Então, para a gente não ir para o inferno, a gente segue no exército da Mãe de Deus e a gente encerra com aquela frasezinha que já está virando uma tradição. Salve Maria. Amém. Amém.